Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou a Emily. Eu sou a Natália. E eu sou a Maria Eduarda. Nós somos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau e esse trabalho foi produzido para a disciplina de narrativa, transmídia e storytelling para jornalismo. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o WALL-E, um filme que parece simples à primeira vista, mas que traz muitas discussões importantes sobre o futuro da humanidade, consumo, tecnologia e meio ambiente. Porque quando a gente reassiste o WALL-E hoje, parece que o filme ficou ainda mais atual. Tem muitas coisas que apareceram ali que fazem parte ainda da nossa realidade hoje. Para quem não assistiu o filme, o WALL-E se passa no ano de 2805, em uma terra completamente destruída pelo excesso de lixo e pela poluição. A humanidade abandonou completamente o planeta há décadas pelo consumismo exagerado que foi incentivado por uma empresa. E o mais interessante é que o filme mostra que a destruição não aconteceu de repente. Foi algo que foi se construindo aos poucos através de hábitos de consumo que pareciam normais pra gente. Então você percebe que o filme, ele não fala só sobre um futuro distante. Ele também faz uma crítica ao modo como a sociedade funciona hoje em dia. E eu acho que é justamente isso que torna o filme tão forte. Porque ele não apresenta uma destruição causada por um monstro ou por uma guerra fictícia. A humanidade destruiu o próprio planeta através do excesso. O excesso de lixo, o excesso de consumo e excesso de dependência da tecnologia. E quando você olha para essas cenas da Terra coberta de resíduos, aquilo parece exagerado, mas ao mesmo tempo a gente vê situações reais muito parecidas acontecendo hoje em dia. E hoje o descarte de plástico, a poluição e o consumo acelerado já são problemas enormes no mundo inteiro. E o mais curioso é que, mesmo sendo só uma animação da Pixar, o filme ele consegue fazer críticas muito sérias, mas sem deixar um clima pesado, sabe? O WALL-E é um personagem extremamente carismático, então a gente se conecta emocionalmente com ele. Enquanto a gente percebe aos poucos o tamanho do problema daquele mundo. Eu acho que isso é algo muito forte no audiovisual, porque ele consegue transmitir discussões complexas de um jeito acessível e também bem emocional. Eu acho que uma das reportagens que a gente pode trazer aqui para relacionar com o filme foi uma matéria do G1 sobre os oceanos terem entrado em uma zona de perigo ambiental agora. E quando a gente lê esse tipo de notícia, fica difícil não lembrar, assim, do filme. Porque no filme, a humanidade ignorou os sinais de destruição que o planeta estava sofrendo até chegar num ponto que era praticamente irreversível. Hoje, os cientistas falam cada vez mais sobre mudanças climáticas, aquecimento global e a poluição dos oceanos. Então, aquele cenário do filme que parecia tão distante lá em 2008, quando ele foi lançado, começa a parecer muito mais próximo da realidade em algumas notícias que foram lançadas, por exemplo, no último ano. E outra reportagem que conversa bastante com esse filme é do G1, uma matéria que fala sobre os maiores desafios ambientais dos próximos 25 anos. E essa matéria fala sobre o aumento das temperaturas, da falta de água, insegurança alimentar e eventos climáticos extremos. E isso mostra como as preocupações ambientais já fazem parte do nosso dia a dia, não só do futuro. O filme exagera visualmente em alguns pontos, claro, mas a ideia principal continua muito real. Se a humanidade continuar tratando os recursos naturais de forma irresponsável, as consequências podem ser ainda maiores. E também tem uma reportagem da BBC News aqui do Brasil que discute justamente o futuro do planeta e os impactos do comportamento humano no meio ambiente. Uma coisa interessante em WALL-E, que é um filme que não critica somente a destruição ambiental, ele também critica a forma como as pessoas se tornaram completamente dependentes da tecnologia. Na nave Action, os humanos passam o dia inteiro olhando para telas, consumindo produtos e vivendo de maneira totalmente automática. Isso aparece no filme, eles praticamente perdem a conexão com o mundo ao seu redor. Eu acho que cada vez mais é impossível a gente assistir as cenas do filme e não conectar elas com a realidade que a gente vive, né, agora. E hoje a maior parte das pessoas passa horas no celular ou no computador, todos os dias, seja por entretenimento pessoal, trabalho ou qualquer coisa, a gente depende muito dessas tecnologias. E apesar da tecnologia trazer muitos avanços importantes, o filme faz um questionamento interessante sobre o limite de tudo isso, da gente saber dosar também com outras coisas que a gente precisa fazer durante o dia, né? Até que ponto que a tecnologia facilita a nossa vida, em que momento ela começa a substituir relações humanas e experiências reais, como mostra no filme que a maioria dos humanos nem se conversam direito entre si. Sim, tem até uma cena no filme, né, em que um dos personagens percebe
pela primeira vez que existe uma piscina dentro da nave onde ele está. Porque ele estava tão focado nessas telas que nunca tinha realmente observado o ambiente em que ele estava vivendo. E isso parece uma metáfora muito forte sobre a sociedade atual, porque muitas vezes as pessoas estão tão conectadas no celular, nas telas, nos computadores, que acabam se desconectando do mundo real, daquilo que eles vivem todos os dias. Uhum. E eu acho que é por isso que o WALL-E continua sendo tão relevante hoje em dia, mesmo sendo um filme de 2008, ele é muito atual, porque ele consegue falar sobre meio ambiente, ele fala sobre tecnologia, capitalismo, ele fala sobre comportamentos humanos sem parecer somente uma aula ou mais um documentário, sabe? E eu acho legal a gente trazer aqui também algumas outras produções que falam também sobre isso, né? Para quem gosta de WALL-E e indicações que conversam bastante com o filme, eu acho legal o filme Não Olhe Pra Cima, da Netflix, que saiu alguns anos atrás, que tem um elenco de peso, e ele foi bastante comentado na época que ele saiu, que também trabalha nessa ideia de uma sociedade que vai ignorar os sinais claros de perigo, né, do meio ambiente. Mesmo tendo um tom mais satírico, assim, um público mais adulto, ele ajuda a pensar sobre como problemas ambientais e científicos podem, muitas vezes, serem tratados como descasos por pessoas que poderiam ajudar o meio ambiente. Outra indicação que eu penso é o documentário O Dilema das Redes, é da Netflix também, né? Ele conversa mais sobre a parte da tecnologia e rede social. Ele mostra como as redes sociais e os algoritmos influenciam o comportamento das pessoas que consomem essas redes sociais. Ele mostra que isso se aproxima muito da crítica do filme WALL-E, porque principalmente nas cenas da nave, o action, em quase todos os humanos vivem presos a essas telas e quase não percebem o mundo ao redor. Então, ele sai de um filme de animação onde tem relação com esse documentário, falando sobre essa prisão que as telas trazem. Sim, eu acho que até filmes de ficção mesmo, como 2012 e O Dia Depois de Amanhã, que são conteúdos completamente absurdos, assim, servem também de alguma forma de avisar pra gente que, apesar de isso ser só um filme, isso pode acontecer em algum momento, né, com a gente, e que a gente não pode ignorar os sinais que a Terra tá dando pra gente. Tem um apelo atual. Uhum. Então, no fim, o WALL-E não é só uma animação sobre robôs. Ele funciona quase como um alerta sobre o futuro da humanidade e sobre as consequências das escolhas que a gente faz hoje. E quando a gente relaciona o filme com notícias e os problemas reais, percebe que muitas das discussões apresentadas ali já fazem parte do nosso cotidiano. Bom, obrigada por assistirem o nosso videocast. Esse foi um trabalho desenvolvido para o curso de jornalismo da Universidade Regional de Blumenau, na disciplina Narrativa, Transmídia e Storytelling para o Jornalismo. Até a próxima!